Vão me falando, tá bom? Se estiver travando, estávamos resolvendo aqui, mas já deu tudo certo, graças a Deus. Eu vou começar compartilhando com vocês o devocional de hoje. Estejam aí, vocês já estão com seus devocionais hoje, já adquiriram seu devocional? Vamos lá. O tema de hoje é Não se cansem. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3:13. Paulo nos lembra de algo que pode acontecer e que, na verdade, muitas vezes acontece. Cansamos de fazer o bem. Cansamos quando não vemos resultados no tempo que esperávamos, quando não somos valorizados mediante as expectativas que tínhamos, quando investimos e parece que nada mudou profundamente. É nesse ponto que o apóstolo diz: não se cansem. O bem que fazemos não é movido pela resposta das pessoas, mas pela natureza de Cristo em nós. A bondade que permanece não nasce da emoção, nasce da convicção. Quando fazemos o bem com constância, sem esperar aplauso e sem depender de retorno, revelamos o caráter do próprio Deus. Ele nos chama a permanecer firmes, porque a colheita sempre vem para quem não desiste de plantar. A oração do dia é essa: Senhor, fortalece meu coração, que eu não canse de fazer o bem. Dá-me sensibilidade para continuar amando, servindo e semeando, mesmo quando ninguém percebe. Que eu faça, não por reconhecimento, mas por obediência e amor a Ti. Amém. Quando eu li esse devocional, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesma era se por algum momento na minha jornada eu já me peguei pensando em desistir de alguém. E da mesma forma que eu fiz essa pergunta para mim, eu quero deixar essa pergunta para vocês também. De vocês refletirem se em algum momento vocês já pensaram em desistir de alguém. Seja uma pessoa que você discipula, uma pessoa que você já intercede, uma pessoa que está ali lado a lado com você, que você tenta ajudar de alguma forma, mas essa pessoa ela acaba não correspondendo à sua ajuda. E a resposta que eu tive em relação a essa pergunta foi de que isso acontece porque vivemos em um mundo onde até o fazer o bem pode não ser visto com bons olhares. E às vezes você está fazendo sim algo muito bom, mas para o outro você somente quer se aparecer. E quando entra nessa questão de que a gente pode estar fazendo algo muito bom, só que para os olhos das outras pessoas a gente pode estar somente querendo se aparecer, é aí que a gente precisa colocar os nossos olhos no Senhor. Porque o Senhor, Ele é o único que vai nos trazer aprovação. O Senhor é o único que vai nos trazer o conforto e principalmente a convicção de que nós estamos fazendo certo. Quando se trata de pessoas, principalmente, é difícil a gente manter a constância, porque as pessoas elas estão acostumadas a ver resultados imediatos. Nós, pessoas, estamos acostumados a ver resultados imediatos, porque nós vivemos em um mundo que as coisas são muito rápidas. A gente procura algo no Google, é rápido. A gente tem um chat GPT, procura, é algo rápido. É como se fosse o iFood, né? A gente pede e ele já chega. E a gente está acostumado a viver em um mundo onde as coisas elas são rápidas. E o que o Senhor quer nos ensinar é que quando a gente faz uma plantação, a gente não planta uma semente hoje e amanhã a árvore já tá nascendo. Ela tem um processo para que ela nasça, ela tem um processo para ela germinar, um processo para ela crescer o brotinho, o processo para que ela realmente cresça e ela se torne uma grandiosa árvore. E isso que a gente precisa colocar nos nossos corações hoje, de que o que a gente está acostumado a sempre estar esperando que as coisas aconteçam rápidas, as coisas venham de resultados imediatos, que isso não venha a ser algo que cresça nos nossos corações, que a gente possa sempre buscar ao Senhor, de que essa ansiedade de estar sempre querendo as coisas de imediato, elas venham com o tempo do Senhor, que a gente possa, na verdade, entender o tempo do Senhor.
nós precisamos compreender de que nada é no nosso tempo, né? Eclesiastes 3 fala que há um propósito para todo, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu creio que grandes frutos, né, você verá quando você continuar se permitindo a plantar naquela na plantação mesmo, né? Aqui, por exemplo, Paulo fala, né, que porque a colheita sempre vem para quem não desiste de plantar. Então, que você não venha a desistir de plantar sobre uma pessoa, plantar orações, plantar testemunhos, porque eu creio muito que testemunhos eles curam, né? Então, quando você partilha de testemunho com as outras pessoas, são testemunhos que curam. A gente tem total convicção de que o testemunho ele cura. Eu tive uma experiência de que eu tentei ajudar uma pessoa e, na verdade, já estava tentando discipular ela há um tempo. A gente tinha um grupo, a gente conversava e teve um certo momento de que ela acabou saindo deste grupo. Ela acabou deixando o grupo e eu acabei mandando mensagem para ela no particular. E eu perguntava para ela, né, o que estava acontecendo, né? E ela acabou me falando, né, o que aconteceu. E eu perguntei para ela: eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar, eu posso te ajudar? E, e ela me disse não. E quando eu recebi aquele não, eu fiquei tipo, foi um baque, porque quando você oferece ajuda para alguém, você não espera que a pessoa ela vai falar não para você, porque quando a gente precisa de ajuda, o certo é a gente aceitar a ajuda que está sendo oferecida para nós, né? Só que eu recebi um não dessa pessoa, eu recebi de que ela não queria a minha ajuda. Só que quando eu li esse versículo, eu enfatizei uma parte muito clara aqui no devocional, de que cansamos de fazer o bem, né? Que Paulo fala que muitas das vezes a gente cansamos de fazer o bem. E que quando eu me coloquei à disposição para ajudar essa pessoa, ela não aceitou ajuda, né? Mas eu não cansei de fazer o bem. Ao contrário, o Senhor me entregou ainda mais pessoas para que eu pudesse ajudar. Não como uma tipo, essa pessoa não foi, eu vou te mandar outra pessoa. Mas uma certeza no meu coração de que, filha, eu estou olhando para você, eu estou vendo que você está tentando ajudar as pessoas, mas eu estou colocando pessoas na sua vida que realmente querem ajuda, que realmente estão dispostas a serem discipuladas, estão realmente dispostas a ouvirem conselhos. E isso que aconteceu comigo gerou não gerou alguma marca em mim, mas gerou um testemunho de que o Senhor, ele jamais deixaria uma incerteza no meu coração de tipo, será que eu não sou uma boa pessoa para ajudar outras? Ao contrário, ele me entregou outras muitas mulheres para também ajudar, para discipular e para orar. E o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês hoje é que a gente não venhamos cansar de fazer o bem. Eu tenho muitos testemunhos já ouvi muitos testemunhos de que pessoas que não desistiram de realmente cuidar das pessoas, de estar ali plantando a sementinha, né? Porque nós somos aqueles que carregam muitas sementes nas mãos. E quando a gente lança essas sementes na vida de outras pessoas, a gente está ali discipulando, cuidando, e essa semente ela vai brotar algum dia. Só que os nossos olhos, eles não podem estar focados ao tempo que aquela sementinha vai nascer, o tempo que essa sementinha vai virar um broto, ou principalmente a quando essa sementinha vai virar um fruto, porque exige um processo. O Senhor, ele jamais deixa que a gente viva algo extraordinário sem que a gente passe pelo processo. Então, que os olhos de vocês, os nossos olhos, estejam totalmente focados a fazer o bem e não desistirmos das pessoas. Mesmo que haja, né, uma desistência ou até mesmo uma recusa, como aconteceu comigo, que vocês possam ter essa convicção no coração de vocês, de que jamais nós devemos
deixar de cuidar das pessoas, que o cansar de fazer o bem não venha a ser uma verdade sobre nós, mas que a gente gaste as nossas vidas como o Senhor nos conduziu, de que nós devemos gastar a nossa vida em prol dele. E quando a gente está cuidando de outras pessoas, quando a gente está ali orando, cuidando de uma pessoa, seja através de uma oração, até mesmo você entregar uma cesta de alimento para uma pessoa, você está fazendo bem. Não olhando para quem vê, mas olhando para o Cristo, que é o único que nos vê e que sabe as intenções dos nossos corações. Porque mesmo que muitas das vezes pode aparecer que aquilo que a gente está fazendo bem pode ser algo meio duvidoso para as pessoas, de tipo, ela quer se aparecer, ela quer se mostrar, que isso não venha a ser uma verdade no nosso coração, porque nós sabemos que os nossos corações são corações do Senhor e que o Senhor é que nos mantém aqui, com a certeza de que Ele está nos olhando, que Ele está nos cuidando e de que é Ele que vai dar as forças pra gente, para continuar cuidando de pessoas. Que essa seja uma verdade para vocês, que os nossos olhos estejam no Senhor, que essa live ela seja marcada para termos essa certeza de que nós não devemos cansar de fazer o bem. Hoje eu quero, além de fazer uma oração, além de ter lido a oração do devocional de hoje, eu quero fazer uma oração por vocês. E enquanto eu estava escrevendo o que eu ia falar, eu fui direcionada a orar por cansaço mesmo, sabe? Porque nós sabemos que muitas vezes a rotina do dia a dia, o trabalho, os estudos, os filhos, a família, pode ocupar muito tempo da gente e acaba a gente fazendo se desgastar, né? E quando a gente chega no estado de cansaço, a gente não consegue cuidar de outras pessoas. E quando a gente não consegue cuidar de outras pessoas, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor deseja que nós fazemos, né? Então, eu quero orar por cada uma de vocês. Peço para que, neste momento, vocês possam colocar a mão no coração de vocês e eu estarei fazendo uma oração, em específico por cansaço. E é isso. Papai, neste momento, eu entro na Tua presença mais uma vez, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, e apresentar diante da Tua presença, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas que estão durante essa live, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que conforme o Senhor me conduziu no começo desse devocional, a orar por algo muito específico, que era sobre o cansaço. O Senhor fala na Tua palavra, Papai, que todo fardo que o Teu fardo é leve e o que o Teu jugo é suave. Então, nós não queremos carregar, Senhor, coisas pesadas demais. Nós não queremos, Senhor, carregar um jugo que seja desigual daquilo que nós estamos formados para carregar. Eu tenho total convicção, Senhor, de que aquilo que o Senhor tem para nós não são pessoas que nos dará canseira, não são pessoas que nos dará problemas, mas são pessoas das quais o Senhor as ama e que conta com a gente para cuidar, não somente no discipular, não somente de estar ali orando, mas principalmente, Senhor, de demonstrar um amor, demonstrar um carinho, de chamar elas para perto e cuidar delas de verdade. Eu quero te pedir neste momento, Papai, de que nós não venhamos, ó Pai, deixar com que o cansaço da nossa rotina, o cansaço do nosso dia a dia, venha fazer, ó Pai, com que nós deixemos, ó Pai, de cuidar ou de fazer o bem para essas pessoas. Que nós não venhamos olhar elas com os nossos próprios olhos, mas que nós venhamos ter a oportunidade, o privilégio de olhar com os olhos do Senhor. E termos a certeza, Jesus, de que aquela pessoa ela é amada, assim como nós nos sentimos amados pelo Senhor, que nós também venhamos olhar para essas pessoas com os olhos de amor, Papai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga renovo para cada uma dessas mulheres, para cada uma dessas pessoas que estão sobre esta live, Senhor, que elas sejam renovadas, que todo cansaço, Senhor, não esteja mais sobre elas, mas que o Senhor possa trazer um renovo.
A tua palavra fala, Senhor, que tudo o Senhor faz novo, sempre o Senhor faz coisas novas. E eu creio, Senhor, que coisas novas o Senhor tem para derramar. E essas coisas novas que o Senhor tem para derramar é esse renovo sobre a vida dela, Senhor. Então, eu declaro neste momento, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor possa capacitar aquelas que não se sentem totalmente suficientes, ó Pai, para cuidar de outras pessoas, ou acha até mesmo que está faltando algo para que ela possa cuidar de outra pessoa, mas que o Senhor seja o suprimento, que o Senhor seja aquele em que vai trazer para nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos, porque nós não trabalhamos, ó Pai, somente com ferramentas aqui da terra, mas nós principalmente, Pai, trabalhamos com ferramentas celestiais. E eu quero declarar, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor coloque sobre a mão de cada uma dessas pessoas da live, Senhor, a ferramenta certa, a ferramenta exata que o Senhor tem para cada uma dessas mãos, Senhor, para cuidar de outras pessoas, para que elas possam fazer o bem a todos que estão ao redor delas, ó Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza, Pai, que aquilo que o Senhor tinha que para revelar durante esta manhã de devocional, durante esse momento da palavra, eu tenho certeza que o Senhor entregou. Eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que estiveram, e eu tenho muita certeza no meu coração, Pai, de que a partir de hoje os nossos corações estão cada vez mais voltados diante da tua presença, que nós estamos com as ferramentas certas nas nossas mãos para cuidar das pessoas e que os nossos olhos estarão vendo de uma forma diferente, não somente com olhos naturais, mas nós estaremos vendo com olhos espirituais para amarmos e respeitá-los e ajudar todos aqueles que estiverem ao nosso redor e que precisarem da nossa ajuda. E assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Amém? Glória a Deus. Eu agradeço por este momento. Obrigado por cada uma dessas da presença de vocês. Eu me senti muito honrada em estar aqui e quem sabe o Senhor me traga de novo. É só o Senhor. Se vocês se pedirem, o Senhor me traz de volta, tá bom? Um beijo, muito obrigada e Deus abençoe. Tchau, tchau.